Olá, meus queridos, vamos à parte de quinta-feira da lição número 7, a parte do dia 12/8, falando sobre o descanso após o perdão, refrigério para a alma. Disse um médico cristão que se a pessoa não perdoa, a pessoa perde a vitalidade da vida. Se a pessoa não perdoa, a pessoa desequilibra todo o organismo de maneira física e mental. Diminui-se a resistência interior e a pessoa passa a ser um morto-vivo nesta vida, porque enfermidades vão dominar uma pessoa que não perdoa. Muitas vezes essas enfermidades podem ser fatais. Disse esse médico, talvez escapemos da morte real, mas o que fica, na verdade, é uma resistência pobre e vazia, tão empobrecida das emoções, que não podemos ser considerados senão mortos-vivos. Então, a pessoa que não perdoa, ele sucumbe diante do desejo de vingança e de, dar o troco para a pessoa que fez o mal para ela. A falta de perdão, diz esse médico, nos torna vazios e insensíveis. Então, só temos duas escolhas, ou perdoar ou perecer. Isso é uma verdade. O perdão traz um refrigério muito grande para a alma da pessoa que perdoa. Nunca se viu uma emoção ser tão revigorante para uma pessoa como o perdão. O perdão faz a pessoa se revigorar, ao passo que a pessoa que fica com raiva, ela se torna abatida. E então a Bíblia diz que a alma abatida seca os ossos, e é uma grande verdade. Por isso que quando José se revelou a seus irmãos, ele já os havia perdoado. Mas os irmãos de José se sentiram ameaçados. Por quê? Porque ficaram pensando, José com certeza agora, como governador, vai dar o troco por causa das nossas maldades. Mas José servia a Deus e perdoou seus irmãos, e a alma de José era uma alma livre, uma alma sensível. E José então pôde perdoar seus irmãos de cabeça livre, com um espírito tranquilo. E por isso, quando José os recebeu, José ouviu a conversa deles, ele se emocionou. Ele teve que sair para chorar, porque ele viu que os irmãos estavam realmente modificados. José mandou chamar toda a sua família para o Egito. E trouxe Jacó também. Jacó soube de tudo que os seus filhos fizeram a José, e do sofrimento que ele passou durante todos aqueles anos, pensando que José estava morto. A Bíblia não revela se Jacó chamou a atenção dele. A Bíblia não revela se Deus revelou a Jacó. Pelo jeito não. Deus não revelou a Jacó que José estava vivo. Mas por quê? Porque essas atitudes que os irmãos de José fizeram, era preciso ser consertada por eles e não por Deus. Por isso que Deus não revelou a Jacó que José estava vivo. Era preciso que todo o ciclo se completasse para que José, que foi o maior prejudicado, pudesse perdoar os irmãos, para que Deus pudesse utilizá-lo como um instrumento de salvação de todo mundo daquela época e também da família dele. José então chamou Jacó, a toda a sua família, eles foram para o Egito, foi uma grande bênção, e é porque ali estava uma família restaurada pelo perdão. Ao invés de estar dividida, ao invés de estar sofrendo, estava ali uma família reunida, restaurada, e eles podiam então agora ter um novo recomeço após o perdão. Era uma família com refrigério de alma. Nem sempre é possível, mas devemos estar dispostos a dar o perdão, como também recebê-lo. Quando eu digo nem sempre é possível, porque há pessoas que morrem antes. Eu lembro de um homem que mandou uma carta para o dono de uma fazenda que já estava morto. E na carta ele dizia o seguinte: eu estou mandando essa carta porque quando eu era menino eu roubei uma melancia aí do pomar de vocês, e agora eu estou para me batizar. E eu não consigo dormir direito pensando naquela melancia. Aquela melancia cresceu tanto que está do tamanho de um avião. Eu pergunto, vocês podem me perdoar para que eu possa me batizar? A filha do dono da fazenda mandou uma carta-resposta para o homem dizendo: pode ficar tranquilo, você já está perdoado. Não é preciso pagar nada pela melancia que você furtou. Aí o homem então sentiu-se aliviado e pôde então se batizar. Está vendo? Uma coisa que aparentemente simples. Já pensou numa briga de pessoas? Já pensou quando você é prejudicado, quando alguém engana você, quando alguém rouba algo que lhe era de direito e você se sente ultrajado, humilhado, se sente preterido, jogado para trás, e as pessoas zombando de você, sabendo de tudo, dizendo assim: é um bobo mesmo. E se fosse eu ia tirar satisfação agora.
mas há pessoas de espírito bom. Mas mesmo pessoas de espírito bom ficam remoendo, porque há pessoas em volta, há parentes, outras pessoas que dão palpite, a pessoa fica naquele desespero de não perdoar, tá? Por isso nós temos que estar dispostos a dar o perdão, como também recebê-lo. Se porventura nós fomos o causador ou os causadores de problemas para outras pessoas. Há ocasiões que, mesmo ofertando o perdão, alguns não vão se render a esse dom. Eu conheço pessoas que ofertaram o perdão e a pessoa diz, vai para o meio do inferno, eu não quero o seu perdão. Então, foram pessoas que se sentiram assim humilhadas, ou pessoas se sentiram assim, num momento de extrema raiva, eles não aceitaram o perdão e viveram a vida inteira sem o perdão. Não quero o seu perdão, não quero que você me perdoe, não adianta, eu não quero. E há pessoas assim. Eu conheci uma irmã que, por causa de uma diaconisa, era saiu da igreja. A diaconisa chamou a atenção dos filhos, ela saiu da igreja e nunca mais voltou, ficou quase um ano sem ir na igreja. O pastor foi visitar, ela disse, pastor, se o senhor vier aqui de novo, vou colocar meu cachorro em cima do senhor. Mas irmã, a outra irmã, a diaconisa já pediu perdão para a irmã, eu não quero o perdão dela, ela que vai para o meio do inferno. E se ela for para o céu, eu não quero para o céu, eu prefiro para o inferno. O pastor diz, mas irmã, puxa vida, não pode ser assim. Pastor, eu não quero. Pois um dia, um sábado de manhã, em vez da irmã estar na igreja, estava em casa, até lavando roupa, e as crianças brincando de pipa e outras brincadeiras. O mais novo me foi pinar uma pipa, e a pipa ficou presa lá no galho da mangueira lá em cima, e o mais velho disse, eu vou pegar. Ele subiu no galho da mangueira para pegar a pipa lá em cima. O vizinho do lado veio comprar uma arma, e estava treinando, botando uma lata assim de pêssego vazia em cima assim, do telhado, e mirando e atirando. Chamou até um primo dele, e os dois estavam treinando tiro ao alvo. Eles não viram, mas a copa da mangueira da casa dessa irmã estava exatamente na direção daquela lata. Então, quando o homem apertou o gatilho, o moço estava pegando a pipa. Quando ele botou a mão na pipa, recebeu um tiro certeiro na nuca. Caiu lá de cima, foi aquele desespero, e a mulher gritando, levaram para o hospital. O pastor soube do ocorrido e foi até a casa da irmã. E a irmã disse, pastor, o meu vizinho matou meu filho. O pastor disse, não, irmã, não foi o vizinho que matou seu filho. Primeiro foi a senhora que matou os seus filhos de forma espiritual. Gente, olha, o perdão é algo que deve fazer parte da nossa vida. Mesmo que, para algumas pessoas, o perdão parece engolir um sapo e ele desça com as garrinhas assim, arranhando, nós temos que aprender a liberar o perdão. Se quisermos ter, assim, uma vida saudável diante do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que admitir que nós não somos vítimas. E quando nós admitimos isso, ou admitimos que estamos doentes por causa da falta de perdão, quer dizer que nós estamos começando o processo de cura. E quando nós liberamos o perdão, aí a cura está funcionando. Nem sempre é fácil, vai ficar sempre a lembrança, mas isso é a cura psicológica que vai acontecer. E o Espírito Santo vai nos ajudar a gente superar aquele problema, a aceitar que o perdão realmente é válido. É só a gente olhar para a cruz e dizer assim, eu merecia estar morto, mas Jesus morreu em meu lugar. Mas nós não pensamos nisso, nós pensamos na gente. É tudo centralizado no eu, é o que se chama egoísmo. Eu mereço tudo. Então, Jesus Cristo na cruz mostrou que nós não merecíamos o perdão. O apóstolo Paulo diz assim, Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Queridos, olha, a pergunta número 7 diz assim, depois da morte do pai, como os irmãos de José se preocuparam? Texto, Gênesis 50, verso 15. Vendo, pois, os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram, porventura nos odiará José agora e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Porque por isso mandaram dizer a José, José, teu pai ordenou, e antes da sua morte, dizendo, assim deveis dizer a José, perdoa, rogo-te a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram muito mal. Agora, pois, José, nós te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou. José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui teu servo. E José disse, não temais, meus irmãos, porventura estou eu no lugar de Deus? Vós intentaste o mal contra mim, porém Deus reverteu esse mal para bem, para fazer neste dia o que hoje vocês estão vendo, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não tenham medo, eu vos sustentarei, a vocês e aos vossos filhos. Assim José os consolou e falou segundo o coração deles. Que espírito José possuía?
Eles imaginavam que José agora ia se vingar deles, mas viram que José tinha amor no coração e espírito de perdão. Que lição eles aprenderam nessa revelação de José? Jacó e seus filhos moraram no Egito por 17 anos. E Jacó foi morar com todos os filhos. E José ainda pôde viver com seu pai 17 anos. Os irmãos de José, de início, ficaram na expectativa de uma vingança. Mas José mostrou que tinha Deus no coração. Ellen White escreveu no livro Parábolas de Jesus, na página 250, o seguinte: não nos é perdoado porque perdoamos, mas a forma como nós o fazemos. Está vendo? Não é você perdoar, é a forma como você faz. Está perdoando por amor, porque tem Deus no coração, porque você reconheceu que aquilo não era mais possível de se levar. O motivo de todo perdão acha-se no imerecido amor de Deus. Mas por nossa atitude para com os outros, nós denotamos se estamos possuídos desse amor ou não. Quando a gente perdoa a pessoa, quer dizer que nós temos o amor de Deus em nosso coração e nós nos sentimos perdoados por Deus também. Pergunta número 8. Como podemos perceber a disposição de José para perdoar quando ele percebeu a direção divina em sua vida? A resposta está em Gênesis 50, verso 20. E José disse a seus irmãos: vós intentaste o mal contra mim, mas Deus reverteu em bem para fazer o que hoje se vê, para salvar muitas vidas. José acreditou que Deus dirigiu todas as coisas, transformando tristeza em alegria, sofrimento em júbilo e atos impensados em providência para salvar vidas. O plano de Deus foi cumprido na vida de José. Quando José teve aqueles sonhos quando menino, ele não sabia que aquele sonho ia se tornar de início um pesadelo na mão dos seus irmãos, mas na mão de Deus se tornou uma providência para toda a família. Corrie ten Boom, que foi uma sobrevivente, uma escritora holandesa, sobrevivente do Holocausto nazista, ela escreveu o seguinte: não há outra forma de tocar o oceano do amor de Deus, senão através do perdão dado aos inimigos. Natálio e Pedro, dois meninos, cresceram numa vila. Natálio tinha um gato. Por causa do gato que arranhou Pedro, Pedro jurou vingança. Quando eles eram mocinhos, 17 anos, 18, mudou para aquela vila uma linda moça. Sabe o que aconteceu? A moça se apaixonou por Natálio, mas Pedro também gostava dela. E então Pedro ficou com raiva de Natálio e disse: um dia eu me vingo de você. E quando Natálio e sua esposa se casaram, sua noiva se casaram na pequena igreja da vila, Pedro estava em cima de uma pedra, olhando para o mar e jurando vingança no seu coração. Alguns anos se passaram. Pedro se tornou marinheiro e foi para o mar. Natálio viveu na pequena vila, nasceu-lhe um filho, Natálio Júnior, e o menino cresceu e aos 18 anos se tornou marinheiro. Foi para o mar. O pai não pôde impedir. E um dia alguém trouxe uma notícia para Natálio. A notícia dizia: senhor Natálio, o seu filho morreu no mar. Como assim morreu? Seu filho estava no navio e numa noite de tempestade, o capitão mandou que ele fosse pegar umas cordas na ponta do navio. Senhor Natálio, não era preciso. Parece que o capitão perseguiu o seu filho. Seu filho foi colhido por uma onda gigante e nós não conseguimos salvá-lo e ele morreu no mar. Quando Natálio e a esposa souberam disso, Natálio perguntou: qual é o nome do capitão? Ele disse: Pedro. Pedro, seu antigo inimigo. E naquele momento, Natálio jurou vingança contra Pedro. 6 meses depois, a esposa de Natálio, por causa do choque da morte do filho, baixou a sepultura também. E mais uma vez, o ódio de Natálio se alimentou contra Pedro. Depois de 2 anos, um navio estava naufragando na costa daquela pequena vila. Todos correram, os marinheiros tentavam assim sobreviver, mas a tempestade era muito forte. Natálio chamou alguns amigos pescadores e se dirigiram com seus barcos até o navio para salvar as pessoas. Salvaram todos os marinheiros. Alguém disse: o capitão está na cabine, ele está doente, ele está com febre. Natálio subiu em cima do navio, correu aonde estava a cabine do capitão e pegou o capitão. Natálio pegou no colo Pedro. Quando Natálio chegou na frente do navio, que ele estava com Pedro nas costas, lembrou de tudo que Pedro havia feito contra ele. E ele então pensou: vou me vingar agora. Mas Deus tocou no coração de Natálio, que era um cristão. E Natálio entregou Pedro para os marinheiros e disse: vão embora. Vão embora. E os pescadores disseram: Natálio, pule aqui dentro do barco. Ele disse: não cabe mais ninguém aí. Se eu for nesse barco, todos vão morrer afogados. Vão embora. E Natálio ficou no barco e foi para o fundo do mar. Quando Pedro ficou bom,
uma pessoa disse: Senhor Pedro, sabe quem salvou o senhor? Natálio. O senhor Natálio salvou o seu maior inimigo. Ele disse: não acredito nisso. Natálio me salvou? Sim, e antes dele entregar o senhor para a gente salvar o senhor no barco, ele disse o seguinte: diga para Pedro que eu perdoo por tudo que ele fez comigo. Ele morreu, o senhor Pedro afundou junto com o navio. Pedro ficou chorando desconsoladamente, até que ele se recompôs e pensou: sabe uma coisa? Esse homem Natálio, ele era um cristão de verdade. Eu vou ser um cristão também. Ele foi até o cemitério, mandou fazer uma placa de bronze com as seguintes palavras: ninguém tem maior amor do que esse, de perdoar e dar a vida pelos seus inimigos. E assim, Pedro entregou o coração a Jesus. Gente, se a pessoa quiser tocar o trono de Deus, tem que aprender a perdoar. Para o refrigério vir para a alma, a pessoa tem que aprender a perdoar. Deus nos abençoe. Possamos ser refrigerados se temos alguma pessoa a perdoar, ou se nós fomos culpados, temos que pedir perdão para a pessoa que foi ofendida. Que Deus abençoe nessa decisão que só o Espírito Santo pode nos conceder. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa lição. Obrigado, Senhor, pela instrução do perdão. Queremos, Senhor, fazer isso. Muitas vezes nós não temos coragem, mas o Espírito Santo vai nos mover para essa atitude divina do perdão. Ajuda-nos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Que bom que você já estudou conosco até quinta-feira. Entre lá no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber sempre as lições e coloque seu comentário. Eu leio o comentário ali no meu e-mail, vem para o meu e-mail, o YouTube manda e eu vejo seus comentários. Obrigado pelo seu comentário, tem nos ajudado muito e tem nos incentivado a fazer cada vez mais o melhor para você. Deus abençoe. Um beijo no coração para todos vocês. Amém.